DJ Fê. Agora o pau vai torar. DJ Fê. DJ Fê. Agora o pau vai torar. Pessoal, tá uma moda no Brasil aí, né? A galera tomando detergente. Agora eu tô na dúvida se eu tomo... Porque aqui não tem o IP. Aqui tem o limpador de vaso sanitário VCW Frisch. E tem o detergente de lavar louças Priva. Agora eu tô na dúvida qual é o que eu tomo, né? Cara, é impressionante como o intelecto do brasileiro ele vai de mal a pior, né, cara? Eu fico assim impressionado com tanta bestialidade, como é que o brasileiro consegue se superar cada dia mais com tanta inutilidade e bestialidade. Bom, pelo que eu entendi, para quem não sabe o que é a Anvisa é a instituição do governo, né, que controla, né, fiscaliza os processos de produção e tal. É uma coisa importante, né, até. Eu acho a Anvisa é um pouco babaca porque ela, tipo assim, ela proíbe algumas coisas que são desnecessárias, né? Algumas coisas que nós encontramos aqui ou nos Estados Unidos, né, no Brasil é proibido. Por exemplo, tem acho que é Carnivore, é um whey protein feito de carne. No Brasil não pode, nem entra, porque a Anvisa proibiu. Porque talvez pode ter risco, mas aqui na Europa você compra tranquilamente, Estados Unidos nem, e muitas outras coisas. Eu acredito que a Anvisa ela cometeu um excesso, ela fez uma inspeção na fábrica da IP, né, dessa de detergente, de produtos químicos, e nessa inspeção ela constatou que algumas sapatas, né, de um caldeirão lá onde ficam os produtos químicos, né, estavam um pouco corroídas e tal, e aí poderia afetar o produto, né. Não tem lá quando você pega um produto químico que diz ele mata, tô sem os óculos, ele mata 99,9% das bactérias. Então, o problema tá nesse 0,01%, né? Porque existe uma bactéria que ela não morre com detergente, né? Com produto químico. E aí, a Anvisa ela poderia dar um prazo de 48 horas para IP, né, resolver o problema, até porque não foi constatado a presença dessa bactéria. Não foi constatado. Né? Foi preventivo. Mas aí a Anvisa o que ela fez? Ela resolveu fechar a fábrica por 2 semanas, cara. Porra, imagina você, empresário, ter sua fábrica fechada por 2 semanas. Ah, mas aí você poderia... você poderia precaver... Cara, dentro da nossa casa, cara, é difícil você, prestar atenção em tudo. Imagine numa fábrica gigante. E aí o dono da IP, né, que é bolsonarista ao extremo, né, aí ele divulgou essa suspensão aí de 2 semanas, e aí, meu irmão, a galera do QI, né, do QI 83 começou, cara. Eu fico impressionado, cara, assim, pra que fazer isso? Aí aparece um monte de cara bebendo detergente, né, fazendo vídeos, né, não, eu sou IP, eu quero IP, eu vou tomar IP, vou continuar usando IP. Olha aqui, cara, olha que absurdo. Eu fico horrorizado, cara, porque isso mostra que o Brasil não tem solução, cara. Não tem solução. Se você acredita que o Brasil tem solução, cara, observando esse vídeo, você vê a média da população como é que é, né? E essas pessoas vão escolher os nossos futuros governadores, presidentes, prefeitos, deputados, que os vão representar. Ou seja, o sistema de democracia é isso aí, ó. É esse tipo de pessoa que vai votar, cara, que vai decidir. Funciona a democracia desse jeito? Olha só. Que pra você petista. Pra você petista. Cara, o que tem a ver o petista com a porra do detergente, cara? Que pra você petista. E o cara tá tomando... Eu acredito que ele abriu, lavou, botou que ele não vai ser idiota, né? Vai beber detergente. Apesar que eu não duvido nada, né? E o cara bebe, né? Eu acredito que ele possa ter colocado um iogurte ali, um leite e tal, mas não vai tomar. Até o velho da Havan tá fazendo aqui. Lava a louça todo dia, com IP brilhando na pia, cada copo uma alegria, IP é minha companhia. Pessoal, o que eu mais entendo é de perseguição. Não tenho... Cara, acho que não tem nada a ver, né? Tudo bem que o governo do PT é uma porcaria, sempre foi, né? Ele está no comando da nação aí praticamente desde 2002. Eu votei no PT... Não, eu votei no Enéas em 96. Depois
Quando é que foi? 96, 98, é. Aí depois eu votei no Lula. Acho que foi em 2002. Cara, mas nos primeiros 4 anos de PT foi o maior arrependimento, cara. Só foi merda, só merda. E aí o Bolsonaro, né? O Bolsonaro veio com aquele papo de mudança, de fazer o que tinha que acontecer e tal. Entrou, votei no Bolsonaro. Eu fui um dos que votei no Bolsonaro. E chegou lá, ele fez totalmente... Eu achei que ele ia ser um Bukele da vida, né? Ele foi totalmente ao contrário, né? Ele se filiou ao Centrão, indicou petistas, né? Protegeu o filho dele, né? Da investigação lá, da Lava Jato. Ou seja, cara, não tem... Democracia não vai resolver o problema do Brasil, cara. Um cara que eu acho centrado aí é aquele cara lá do... Ele é de esquerda, mas as propostas dele é muito mais de direita. É aquele cara lá do PCO, cara. Eu esqueci, eu vi ontem uma entrevista com ele. Eu poderia até procurar aqui, mas não é o tema do vídeo de hoje, né? Mas não adianta, cara. E aqui temos o vídeo da nossa majestosa Janja, né? Foi eleita aí a primeira dama, praticamente. Ela tá dizendo que não aguenta ver mais brasileiros bebendo detergente, né? Eu não sei se ela fez isso pra chamar atenção ou é mesmo... Ou ela acredita que as pessoas bebem detergente. Mas não, isso aí é só pra dizer o quanto... É só pra usar politicamente, né? Pra dizer o quanto ela tá... desgostosa com a população. Que eles não se vacinaram. Até quando a gente vai ver gente bebendo detergente contaminado? É muito ignorante. Acusação grave. Ela disse aqui, até quando vamos ver pessoas bebendo detergente contaminado? Não existe, não tem prova de que o detergente está contaminado. O que a Anvisa fez foi uma precaução de forma exagerada, segundo a minha observação, de fechar a fábrica por 2 semanas. Porque ela viu que poderia correr o risco dessa bactéria se proliferar. Porém, não foi detectado essa bactéria lá, tá? Isso fica bem claro. E ela fala, detergente contaminado. Aí ela tá acusando, né? Tá dizendo de forma estúpida, né, para uma primeira-dama, uma pessoa que tem, de certa forma, apesar de ser uma pessoa hipócrita, né? De gastar milhões e milhões e milhões do contribuinte com viagens e coisas desnecessárias, ela... tá dizendo aqui uma mentireba, que não é real. Não é real mesmo, tá? Não tem nenhum comprovação de que tem a bactéria. Foi uma precaução. A gente vai ver gente bebendo detergente contaminado. É muita ignorância, então, gente. Isso aí você também foi ignorante, Janja. Foi infeliz. Foi infeliz no processo. Vamos ver aqui a nossa... Essa aqui também ela é odiada demais, né? Essa repórter aqui. Ela era da CBN, né? Deixa eu colocar aqui porque... botar a gradezinha aqui do Matrix, né? Porque esses canais matrixizados, né? Eles são chatos, então temos que nos precaver com a nossa Matrix. Vamos ver o que ela tem pra falar aqui sobre o assunto. 10 minutos aqui, mas é a 5ª reportagem mais lida do portal UOL. Por que beber detergente, mesmo em pequenas doses, pode ser perigoso? Vídeos de pessoas bebendo detergente da marca... Gente, os caras não estão bebendo essa porra, mano. Isso é teatro. É igual aqui, ó. Essa garrafa aqui, de detergente aqui, alemão, Priva. Apesar que Priva é um nome polonês, hein? O que acontece? O barraco que tá em obra. Isso aqui, ó, não é detergente. Acabou o detergente, eu coloquei água dentro. Tá vendo? Mas não é porque eu vou beber água, não. É porque eu tô... A poeira... A poeira, aí eu vou e jogo a água. Jogo na poeira, né? E aí a poeira não sobe. Mas olha aqui. Cara, dá pra ver nitidamente. Eu nunca vi um detergente com textura de iogurte, né? Eu não sei se existe. Será que existe? Mas aí é foda, né, cara? Mas também pra que fazer um vídeo simulando que você tá bebendo detergente? Viralizaram nas redes sociais em protesto contra uma decisão da Anvisa. É inacreditável. A prática pode causar lesões no pulmão e intoxicação. Não, mas aí é livre escolha, né, cara? Deixa a pessoa... Se for realmente detergente, deixa a pessoa beber, cara. Quem vai se fuder é ela. Agora, o cara que faz um protesto defendendo uma empresa privada, se ele nem é o dono, nem trabalha lá, e ainda ele é um peão que trabalha 6 por 1 ganhando salário de miséria, isso aí é um idiota quadrado, cara. A gente tem que falar sobre o QI do brasileiro. Por que o brasileiro tem o QI tão baixo, cara? Tem o intelecto tão baixo. Vamos falar sobre isso. A Anvisa fez uma vistoria, as imagens correram o Brasil no final de semana, a fábrica estava realmente bizarra. A IP recorreu para poder impedir que todo mundo que tem os produtos, não, inclusive eu... Ela tá sendo infeliz, cara. Fala que dá a notícia correta, dá a informação correta, vai lá, busca. Eu minimamente busquei aqui na internet como é que foi lá o processo de fiscalização da Anvisa e tive a informação. Pô, é por isso que o jornalismo brasileiro não tem mais o respeito, cara. Não tem mais o respeito.
comprei, né? Tenho lá. Eu tive de jogar fora. De jogar não. Né? Descartar também não, porque eu não estava conseguindo falar com o saque e a gente não tá podendo jogar fora. Quem tinha que recolher era a própria IP. Então tá fora da minha pia, né? Por quê? Porque há risco de contaminação. Se você tem um bebezinho e tá achando muito engraçado, né, duvidar da avaliação técnica de um diretor que foi inclusive nomeado no governo Bolsonaro, um presidente, uma diretoria que tem aí vasos comunicantes com a sua crença, a sua ideologia, não coloca a sua saúde de novo na linha do tiro. Não faz sentido nenhum. Mas, assim, eu queria pedir, não sei se a gente conseguiu. Tá muito redundante aqui a reportagem, é só mesmo um bafafá, um bofofô. É horrível. Tá, vamos apagar aqui as coisas desnecessárias. Esse aqui é o Leitão, é o Milão, esqueci o nome dele. Esse cara é tido como o maior QI do Brasil. Aqui já podemos tirar a nossa Matrix. E ele explica, né, por que o brasileiro tem um QI tão baixo, por que é tão baixo o QI do brasileiro. Eu acredito por primeiramente aspecto nutricional, porque grande parte da população brasileira não teve acesso aos nutrientes necessários, isso aí é uma verdade. E segundo, é a bestialização do povo brasileiro desde sempre, né, cara, com novelas e enfim. Você pode ver que depois do surgimento, até mesmo antes da televisão, né, dos rádios, né, a cultura brasileira ela foi moldada, né, através das novelas, cara, massivamente. Até com radionovela, depois telenovela. E você vê só num canal de televisão, você tinha 3, 4 novelas num dia só, então é muita coisa, né? Então eu acredito que é isso. Vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer sobre esse assunto. Que o QI médio de vários países estava correlacionado com a qualidade de vida, com o H-index, com o IDH, né? Com a renda per capita, com várias características relacionadas à produção intelectual e financeira dos países tinha relação com o QI. De fato, está razoavelmente correlacionado, mas não da maneira como eles colocaram, na proporção em que eles colocaram, e principalmente os QIs que eles apresentaram os resultados estavam praticamente todos distorcidos, abaixo de um certo nível estavam praticamente todos distorcidos. Né? O estudo que eu fiz faz um mês, 2 meses, eu mostro justamente isso. Aquela história de que o brasileiro tem QI médio de 83, aquilo está muito fora da realidade. O QI médio é aproximadamente 97, o QI correto é abaixo da média, mas não tão abaixo. Tem em Nepal... Novidade, hein? Novidade. Eu achava que era 83 mesmo, hein? A média do Brasil eu acreditava que era 83. Interessante, né? Porque existem primatas, né, de zoológico que tem a média 96, cara. Chimpanzés. Alguns chimpanzés chegam a 96. Incrível, né, cara? Mas a média 93. Mas pode ser, a média, né, ela mede no geral, mas pode ter pessoas com QI 50 ou até abaixo de 50, como QIs acima, né? 110, 120. Então a média é o cálculo feito ali, né? Que aí diz a média. Então uma boa parte da população tem abaixo da média, muito abaixo. Essa correlação com QI, né? E democracia, ela ajuda a explicar o porquê sofremos essa decadência, cara. Essa decadência estrutural, seletiva, política brasileira, né? Cara, porque entra década, sai década e a população tem a mesma capacidade de escolher os piores. Apesar que eu creio que os políticos, né, aqueles que estão no governo, no poder, né? Eles já entenderam isso. E eles também, além dessa falta de intelectualidade da população, eles criaram um sistema para não sair mais disso, entendeu? Ou seja, eu acho que até se a população se intelectualizasse agora, não seria mais possível sair desse tipo de governo, entendeu? Corrupto, ladrão, desordeiro. Não dá, cara, não dá. Porque as propostas que aparecem são enganosas. Enfim, mas dá para entender o porquê, né? Você vê que a consequência, né, de um povo com o intelecto bem abaixo, o que causa, né? É isso, infelizmente. E pagando $10, fizeram 2 grupos de crianças, né? Para um grupo eles pagaram $10 para eles fazerem o melhor que eles pudessem no teste, e o outro eles não pagaram nada. Aquele que recebeu $10 a mais, chegou até quase 11 pontos de QI a mais do que o grupo que não recebeu $10. Quer dizer, então, eles não se empenham para ter o melhor resultado possível, e isso também tem uma questão cultural. Se você pega crianças que têm uma vida mais tranquila e tal, elas vão ser mais empenhadas, vão ser mais competitivas, elas querem alcançar melhores resultados do que as crianças que têm uma vida mais difícil, que apanha do pai, que tem, né, uma família mais desestruturada. Então, esses critérios emocionais acabam influenciando, os sociais, quem tá passando necessidade e tal. E o Richard Lin, ele não fez nenhum estudo que procurasse corrigir essas distorções. Ele só apresentou os resultados brutos, e tem alguns resultados que são obviamente errados. Por exemplo, tem um país da África, Djibouti, não me recordo agora qual é o país, que tem um QI médio de 43.
43, a pessoa não consegue abotoar a camisa, não consegue amarrar o sapato. Muito baixo, Um 43. embotamento muito severo, né? As classificações de QI, de acordo com o Terman, na época do Terman, agora mudou os critérios, mas os critérios e os nomes das faixas. Agora tá um nome mais politicamente correto. Mas na época do Terman, abaixo de 50 era classificado como imbecil. Né? Abaixo de 80 era embotado ou retardado. De 70 a 80 era embotamento severo. De 60 a 70 era, não me recordo, acho que era oligofrênico. De abaixo de 50 era imbecil, abaixo de 25 era idiota. Então essas classificações do Terman. Depois mudaram os nomes, mas continua tendo aproximadamente. E no caso abaixo de 50, aquele, por exemplo, o filme Forrest Gump. Você assistiu Forrest Gump? Assisti. Então, aquele rapaz do Forrest Gump, ele representava um personagem que supostamente teria 75 de QI. Quer dizer, imagina uma pessoa com 50 de QI. E ainda mais com 40. Imagina um país que a população tem o QI médio de 43. Teria na idade da pedra. E não é, você tem um país que tem uma arquitetura. Bom, eu acho que tá mais do que explicado, né? Porque o Brasil é do jeito que é, dessa forma, né? Então, pessoal, não seja um QI 43. Se inscreva, dê o like e não beba um detergente, pelo amor de Deus. Valeu? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tamo junto, misturado. Se inscreve aí e compartilha. Fui!